sejam todos muito bem-vindos. Neste momento estão a ver uma gravação de um episódio do FortunaCast, que foi um episódio que eu fiz com o seu professor António Sousa Lara. Neste momento venho falar um bocadinho sobre um documento, e aliás que também vi num vídeo do canal do professor, que vão ter o link na descrição, que tem a ver com o fim de um tempo, mas antes disso fazer a introdução do convidado. Portanto, o seu professor é licenciado em Ciências Sociais e Políticas e Ciências Antropológicas e Etnológicas. Peço-lhe, seu professor, que me corrija se eu me enganar. Já nem existem estas coisas. Tem o doutoramento em Ciência Política e é diplomado com o curso de Genealogia, Heráldica e Direito Nobiliárquico. Foi professor do ISCS, além de tantas outras universidades, tem 65 obras impressas. Sou professor António Sousa Lara, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E não me enganei nada, está tudo certinho? Não, até agora não. Certíssimo, ok, ainda bem. Pronto, sou professor. Mas isso... Não, claro que não. Meu, não é? Eu não sei é fruta da época, eu gostava de lhe perguntar, seu professor, um bocadinho primeiro sobre este seu percurso, que foi longo e tem muito estudo pelo caminho, e gostava de lhe pedir um bocadinho sobre o seu percurso e o que é que o motivou a fazer estes estudos, tanto nas áreas que fez como nas aulas que deu. Portanto, qual é que foi o seu impulso para fazer este... É uma boa pergunta. Enfim, eu sempre fui mais ou menos um aluno razoável, para não me estar a elogiar demais, não é? Mas não fazia bem ideia do que é que cheguei ali aos 15 anos, o que é que eu vou fazer? O meu pai criava a força que eu fosse engenheiro, porque ele era engenheiro, enfim. E tínhamos fábricas em Angola e não sei o quê, mas é que ele achou que eu devia ser engenheiro. Ainda estive na linha F, testei aquilo tudo, química, matemática, disse, não, isto não é nada para mim, vou-me embora, mudei da linha, no mesmo ano, e fiz a linha de económicas, que era a mais próxima daquela, tinha matemática e tinha... Não me importa nada ter feito matemática, devo dizer, nada. Matemática do antigo 7º ano, ou seja, seria hoje matemática do fim, que tem coisas que eles já nem devem dar, aritmética racional e trigonometria e sei lá o quê. Enfim, mal não me fez, porque é fora da... A questão hoje em dia é o afunilamento, já lá vou. Tive a sorte de ser aluno de professores absolutamente notáveis. Desde logo o Adriano Moreira, que influenciou decisivamente a minha carreira. Depois, pessoas, enfim, que o Henrique Martins de Carvalho, tinha sido ministro do Estado Novo, era da saúde, embora fosse embaixador. Outro professor notável, o professor Marcos Guedes Pai, em Direito Administrativo, ele tinha sido assistente do Marcelo, era daquela escola de Lisboa, o professor Silva Cunha, sei lá, o professor Sousa Brito, o professor Martim de Albuquerque, name it, foi uma pleia da professora Raquel Soeiro de Brito, ainda bem, em Geografia. Foi num ano em que o professor de Geografia adoeceu. E o Adriano Moreira foi buscar a Raquel à Faculdade de Ciências, salvo erro. Sim, à Faculdade de Ciências. E ela chegou, coitada, novíssima, estou a vê-la, de calças, ninguém andava de calças naquela, sentava-se em cima da secretária, enfim, e dizia assim, bem, eu venho aqui dar Geografia Económica, mas eu não percebo nada de Geografia Económica, porque eu sou vulcanóloga, eu só sei coisas de tectónicas, eu acho que foi um presente de Deus, porque eu a partir daí comecei a olhar não só para a política do ponto de vista meramente superestrutural e sociológico e económico, mas com a componente que nós não controlamos, que é a componente, e que vai estar presente nesta catástrofe que eu vou anunciando, não é? Portanto, que é a componente tectónica, e eu ganhei a vontade de perceber vulcanologia e sismologia com a Raquel Soeiro de Brito, que era o que ela sabia. Ela fez o célebre relatório do vulcão dos Capelinhos e só sabia de terremotos, e cada vez que havia um vulcão a explodir ela fugia, ia para lá, era daquelas caturras, não é? Ainda é viva, acho que ainda é viva, deve ter 100 anos. Enfim, é ótimo. Era uma pessoa absolutamente extraordinária, de esquerda, Raquel Soeiro de Brito. Tinha sido daquela escola do Orlando Ribeiro, enfim. Bom, de maneira que esta gente toda ajudou-me, o Pato Silva Rego, sabia de tudo o que era ultramarino de uma forma absolutamente extraordinária, historiador da Academia Portuguesa de História. Portanto, esta nata de gente
todos eles diferentes e todos eles independentes, que é o que hoje não há. A Universitas sapienciaram, acabou-se. Não é? Hoje em dia são fábricas de salsichas. Não é? Salsichas iguais umas às outras, não é? Controladas para a qualidade. Não é? Em vez de... Ou seja, da minha escola saiu o Fausto, o Valadeiro, não é? Saíram tipos do PC, saíram tipos da extrema-direita, quer dizer, estava lá tudo. Não, quer dizer, afinal era tão mau, que produziu gente, era como o ensino do Dr. Salazar, era tão mau que formou o Cunhal, formou o Sá Carneiro, formou o Freitas do Amaral, formou essa gente toda. Era um ensino primário tão mau, tão perverso, que tinha esta capacidade de abrir os olhos às pessoas. Bom, e o Adriano Moreira é muito fora da caixa. Tinha sido preterido em relação ao Marcelo Caetano e tinha ali claramente um azedume, um homem genial, absolutamente genial, improvisava nas aulas, era supostamente professor de introdução ao direito e de política internacional, e dava o que lhe dava na gana. Depois dizia, olha, o resto tem umas coisas, então estudem que está na semente. E depois não era ele que via as provas escritas, porque era um assistente qualquer que sabia daquilo. E ele divagava sobre o que lhe apetecia. E aquela liberdade, tinha a sala cheia, os comunas vinham todos, tal, sala cheia, porque libertava-se-lhe o espírito completamente. Ele já não era apenas o senhor que veio a ser do CDS, nem sequer o prócer do Dr. Salazar, na área do ultramar, mas era um espírito livre, notável, genial, informado até ao limite sobre a atualidade, eclético, daquela escola antiga do direito, em que sabiam tudo, e de repente saltavam coelhos da cartola que ele não agarrava. Eu agarrei em algumas teorias incompletas do Adriano Moreira, e estão no meu manual de ciência política, fui eu que as acabei. E foi-lhe dizer, ó Sr. Professor, aquela sua teoria é absolutamente notável, mas o senhor não espremeu o limão. Qual teoria? Esta? Não me lembro nada disso, mas fui eu que disse isto. E eu ouvi-o dizer, coitado do Lara, diz que fui eu, é giro, é muito interessante, mas não fui eu. Já nem se lembrava. Mas é que não, plágios não é? Portanto, isto é uma teoria do professor Adriano, claro, profundamente alterada por mim. Quer dizer, eu fiz o trabalho mecânico, não é? De ir ao pormenor e de criar ali uma lógica estruturalista naquilo, mas a ideia, o ping, era dele. E eu fiquei entusiasmadíssimo com aquilo e disse, eu vou fazer isto, quando for grande, vou fazer isto. Chegou ao fim e o Adriano Moreira veio ter comigo e disse assim, olha, nós temos um projeto ainda dentro do Estado Novo, temos um protocolo com nós, Direito e Economia, com o ISEG, com o MNE, o melhor classificado do ano, salta para a carreira diplomática sem concurso. Está de novo, não é? Pois eu queria. Mas não está mal visto, não é? Bom, e eu disse, não, mas eu não quero ir para a carreira diplomática. Não, já dei o seu nome. Eu não quero. Eu dava dinheiro para não ir para a carreira diplomática. Mas era sexta-feira. Vá para casa, durma sobre o assunto, você é muito impulsivo, venha cá na segunda. Eu lembro de atravessar aqueles salões todos, do antigo Palácio Borné, que está desfeito, é uma pena, e dizer assim, bem, vou perder o fim de semana para nada, nem penso mais nisto, porque eu quero é ser professor. E nos cheguei à segunda-feira, e ele diz-me, então, já pensou? Fui ao gabinete dele, já não quero ser professor daqui do Instituto. E diz-me o gajo, mas e agora? Eu já dei o seu nome. Eu vou-lhe dar outro nome. E dei o nome de um amigo meu, acho que ainda é o António Meli Castro, nem sabe como é que foi parar a carreira diplomática. E eu fiquei ali, e ele ficou meio lixado, porque ficou mal visto no filme, e pôs-me como assistente de um professor considerado secundário, que era o professor Júlio Gonçalves. Não é? Foi o melhor que ele fez. O professor Júlio Gonçalves saiu-lhe na rifa uma cadeira nova que era a Introdução às Ciências Sociais. E ele diz-me, olha, você é meu assistente, não tenho nada para lhe dar, mas vai dar esta cadeira. E eu disse, então isso bem, não sei, deram-me isto agora, que se deu o que quiser. Foi a prova do 8 ao nulo, está a ver, ali eu tive que e pronto, e saí-me bem, e pronto, e cá estou, não é? Tive 50 anos a dar aulas e não faltei uma única vez. Eu nunca faltei, até com febre fui dar aulas, não é? Quer dizer, eu fiz 49 e depois pedi mais um ano com um contrato para fazer 50. E continuo, eu também vou lá dar aulas ao mestrado e ao doutoramento. Ainda vai de vez em quando? Eu também chamam a coisa que precisam do dinossauro
para fazer um número com o dinossauro e pronto, lá vou dizer. E que bem. Eu agora gostava no tema da conversa, gostava de questionar, até porque eu sou um seguidor algo assíduo do seu canal no YouTube, não consigo acompanhar tudo, mas eu vou seguindo as suas aulas e tudo mais. E eu gostava de lhe perguntar sobre um vídeo que o seu professor fez, em reação, a sua reação ao debate da Kamala com o Trump, na altura, ao colapso do Ocidente, era o título do vídeo. E também um vídeo que era o fim de um tempo, que está baseado num documento que eu vim a descobrir ontem. E portanto eu gostava de lhe perguntar, primeiro, sobre o futuro e sobre o fim anunciado da Europa, que o professor até fez uma piada na altura, por causa da tia de um seguidor seu, que não podia dar aquele nome ao fim da Europa. Gostava de lhe perguntar, primeiro, sobre uma questão que o seu professor fala num desses vídeos, que tem a ver com a substituição da moeda por uma CBDC. Sim. Eu acho que é um tema que é pouco falado e eu gostava que o professor nos explicasse, tanto a mim como ao meu público. O que é que me ficou desde sempre? Até porque eu fui... Não há vítimas, não é? Eu sou uma pessoa eu costumo dizer, se me chamarem conservador, fico ofendido. Se me acharem reacionário, que é o que eu sou, eu não fico, não é? Portanto, eu não sou um conservador. E para mim, digamos, a questão central da vida é a liberdade, não é? A liberdade é a santa liberdade. E eu custa muito sacrificar a liberdade por troca, seja do que for. E as massas são ao contrário, não é? As massas vendem-se, em última análise, por comida, mas sacrificam a liberdade por outras coisas. E vão sacrificar mais uma vez a liberdade por outras coisas, está escrito, não é? Bom, o que é que se passa agora? Passa agora é que estas bestas convenceram-se que lixavam a China e a Rússia ao mesmo tempo com as sanções. Sanções contra a China, sanções contra a Rússia, a propósito, seja do que for, não interessa, não é? Sanções contra a China, foi o Trump que começou, não é? A sério. E depois sanções contra... Bom, enfim, ou é de Taiwan, ou é das calças, ou é de outra coisa qualquer, não é que eles sejam santinhos, não são, ninguém é santinho em política internacional, não há bons, isto é uma das minhas premissas, não é? Não há bons, não há, ponto. Agora, há partidos, mas não há bons, não é? Agora, a questão central é aquilo backfire, nitidamente, não é? Quer dizer, explodir o Nord Stream foi uma asneira catastrófica, impor sanções contra o gás e a não aquisição do gás, rebentou com a Alemanha, quer dizer, fez falir a Krupp, que é uma coisa impensável, não é? Como é que a Krupp aguentou, já estava meio lixada com a Thyssen, enfim, mas seja como for, quer dizer, aguentou tudo do século XIX, aguentou a Guerra de 14, aguentou a crise de 29, aguentou a Segunda Guerra Mundial e a destruição da Alemanha, e agora arrebenta. Não é? Arrebenta agora, é uma coisa impressionante. Não é? A Volkswagen, não é? Que foi inventada pelo seu Ferdinand Porsche no tempo do Hitler, está de pantanas. Porquê? Por várias razões. Primeiro, excesso de voluntarismo e de agendas ideológicas contra a realidade. Uma das coisas que o Adriano Moreira nos repetia à saciedade e que eu utilizo à saciedade é: não se esqueçam que a história é inimiga da lógica e a lógica é inimiga da história. E eu nunca mais me esqueci disto. E isto, vamos lá ver, a Agenda 2030 é a lógica. Quer dizer, além de ser anticientífica, tem uma lógica autónoma, estruturalista, tem premissas maiores, faz algum sentido estruturalista. Ora bem, só que é contra a história. Quer dizer, não se pode obrigar as pessoas a gostarem de baterias que explodem. Não se pode obrigar as pessoas a quererem comprar carros que, na segunda venda, valem 1/3. Não se pode... Quer dizer, isto é contra a força normativa dos factos. Também, Adriano Moreira. Ele era jurista, doutorado em Direito. A força normativa dos factos. Bom, e nós fizemos tudo ao contrário. E este tudo ao contrário continua, aliás, não é? A insistência na guerra, o ataque aos BRICS, é tudo ao contrário, não há uma certa. É óbvio que nós, com a desindustrialização,
que os Estados Unidos, e nós fizemos à bruta, não é? Com a ideia de vivermos de nómadas, como é que se diz isto agora? Nómadas digitais. Lá o que é, ou de turismo só, é muito interessante, mas isto não aguenta uma crise, uma macro-crise, não aguenta. E a Rússia, ao contrário, é preciso ver que o leste e o oeste não têm nada a ver uns com os outros, em termos de genética, em termos de cultura genética, de cultura telúrica, aquilo que se transmite inadvertida, indefensavelmente, de uma geração para a outra. Eles são gerações e gerações de sofrimento, que viveram quase sempre em ditadura, que viveram quase sempre em miséria, que sobreviveram. Eles são winners. E nós vivemos no fofo, desde a explorar tudo e mais alguma coisa. Eu não sou de esquerda, atenção, mais uma vez digo, mas é verdade, os factos têm que se dizer, a explorar tudo e mais alguma coisa, e agora não vamos ter capacidade nem sequer nos defender, não vamos ter capacidade nem sequer para nos defender. Mas é que a política está toda errada do princípio ao fim. E porquê que isto é feito? Porque há alguém a mandar nos Estados, está a ver? Essa é que é a questão central. Isto não saiu da cabeça da senhora Merkel, nem do pateta do Macron, nem dos nossos, que eu não vou insultar porque são portugueses, mas apetecia-me, nem do Sanches, que é outro traste. Isto é uma agenda exterior à própria soberania dos Estados, que se impõe a eles por razões ocultas, que não são óbvias, porque não vêm nos jornais nem na net. Eu conheço-as, mas não são ocultas, e por isso é que eu falo sempre mal, parece que sou comunista, do capital financeiro transnacional e apátrida. Não é o senhor que é dono de umas fábricas de salsichas nem da Delta Cafés. É o capital financeiro apátrida das grandes hiper multinacionais, não é verdade? Que são 3 ou 4, a gente conhece os nomes, e da Rocha Preta e arredores, não é? Certo. Era e que são anónimas, umas donas das outras, ainda por cima, não é? A Vanguarda, que é um nome engraçado, Vanguarda é um nome fascista, que depois os comunistas também tinham, não é? E agora é a holding das outras. Bom, vamos embora. Bom, mas é que isto é um plano mundial. E como é que a economia vai colapsar em função de muitas razões, entre as quais esta macropolítica que está completamente errada. A ideia de criar inflação para passar a fatura às classes médias, no fundo é o que acontece, não é? É um imposto oculto. Tomem lá, vocês vão ficar com 2, 3, 4, 5, até 12% da fatura. A impressão de dinheiro como se não houvesse amanhã. 36 trilhões de dívida externa, 100% de dívida externa em França. O que é isto? O que é isto? Não é? Nós também temos 100% do PIB. Dizia o Sócrates, não é para pagar. Pois não, mas quer dizer, há uma altura em que alguém tem que pagar a conta. Alguém vai ter que pagar a fatura. Isto não é só uma zero, não é? Mas alguém tem que pagar a fatura. E qual é a saída para a frente? A saída para a frente, curiosamente, quem inventou a saída para a frente foi há muito tempo, em 1836, 7, por aí, antes da Guerra Civil, os americanos. Um belo dia levantaram e disseram assim, é proibido ter ouro. Quem tiver ouro é preso. O ouro pertence aos Estados Unidos da América. E confiscaram, historiazinha, ninguém sabe, confiscaram o ouro todo que existia nos Estados Unidos. Os americanos, não é os comunistas. Claro que esses confiscaram. Bom, nem o Hitler, que andou a arrancar os dentes aos judeus, não é? Os americanos. Antes da Guerra Civil. Um bom pedaço antes da Guerra Civil, portanto, não é a ideia do esforço de guerra, não é? Portanto, é curioso quando a coisa chega a um impasse catastrófico, utilizam-se soluções catastróficas. E aqui, qual é a saída? Anunciada pela União Europeia, já a nível do Banco Central Europeu, anunciada por tudo que a gente, até o Fed já anunciou. Vamos lá ver o que é que o Trump faz do assunto. Penso que não vai fazer nada. Não vai fazer nada, porque não vai conseguir, que é a criação de uma CBDC, de uma Central Bank Digital Currency, que
que depois aproxima à solução chinesa. Quer dizer, eu não quero fazer... Vão dizer, olha, até lhe vou dar a sucessão de eventos. Vão dizer primeiro, não, isto não é para extinguir o numerário. A maior parte das transações já são eletrónicas. Portanto, agora, no fundo, o que muda é uma coisa menor, não é? Quer dizer, o que muda é uma coisa menor. Pronto. O dinheiro, já me disseram isto. Já me disseram em comentário, a um comentário meu, em que eu disse, eles vão acabar com o dinheiro físico. E apareceu alguém da União Europeia a desmentir. Não é verdade. Vamos manter o dinheiro físico. O dinheiro físico neste momento é para aí o quê? 10%, não sei, 12%, 10% da massa monetária que existe, não é? Como é que eles fazem? Começam por acabar com as notas maiores, como fizeram na União Europeia, 500, não, porque a corrupção é feita com notas de 500. 200, não, porque 200 ainda dá para corrupção, está a ver? E a pouco e pouco acabam, 70 e tal % das pequenas transações são feitas em numerário, mas vai acabar. E os povos não se vão mexer, que esta geração Z e sei lá, e milénio e o caraças já nasceram com telemóveis, está a perceber? E portanto acham divertido, não estão preocupados, porque acham que aquilo não lhes vai roubar nenhuma qualidade de vida, pelo contrário, nem vai alterar substantivamente as liberdades funcionais deles. E é um erro. É um erro, porque isto vai ser utilizado juntamente com o passaporte das vacinas. Veja o que se distribuiu agora sobre o Fauci. Malta não acredita ainda, porque é tão brutal que disparate, este gajo é doido, não está bem. Portanto, e agora querem todos o passaporte sanitário, já inventaram mais duas macro doenças que vão matar gente a sério, para ser obrigatório, que nós já cedemos a soberania, nós e muita gente, em muitos países, no OMS, que é uma coisa extraordinária, é uma coisa não eleita sequer, para poder atuar diretamente dentro dos países em caso de catástrofe sanitária, e depois há uma questão de ligar uma coisa à outra, que é fácil. Não é? A identidade é única, só olha os meus amigos, agora, desculpa, mas o que é que o senhor anda a fazer? Mas não pode, o senhor não pode sair de um raio de 10 km. Olha, o cartão deste senhor não funciona, o chip deste senhor não funciona para lá de 10 km da sua residência oficial. Está a ver? O senhor não pode andar a comprar tabaco, ou está a comprar uma pisada ecológica que ninguém aceita, mais carne. Não, isto é antissocial. A ver, e a pouco, com a ideologia woke, imbatida por o nosso governo de centro-direita, não é? PSD, CDS, é incapaz de alterar a ideologia e a agenda woke da educação, da deseducação nacional. Nós estamos parados a isto. Portanto, é óbvio que isto avança no sentido da catástrofe coletiva, que vai ter uma faceta negativa de natureza económica, mas vai ter uma faceta negativa catastrófica de natureza política, social e ideológica, no meu ponto de vista, como é evidente. Não, eles teriam, no caso do PSD, até teriam de começar pelo próprio governo, não é? Que a ministra da Juventude diz pessoas que menstruam também, portanto é uma coisa... Teriam de começar pelo próprio governo ainda. É direita para... Chamei a polícia, como dizia agora. Sim, exatamente. O professor, dada altura, nesta sua tese, fala também da possibilidade que o professor não considera uma possibilidade, considera um facto que se vai consumar, para si ficou claro, eu apercebi-me disso, que é a guerra nuclear, que para si está claro que vai acontecer. E eu gostava que o seu professor explicasse em que contornos é que aconteceria, porque deixe-me citá-lo, porque o professor dada altura diz que uma guerra nuclear não significa game over, como o professor dizia. Gostava que pudesse alongar-se um pouco. Isto não é, eu não, como calcula, eu não quero ser especialista em tudo, porque senão é uma chatice, não é? Claro. Começa a ser incompetente a partir de um certo limite. Mas tudo o que eu li de quem sabe do assunto entende que uma guerra nuclear, que não seja a utilização exaustiva dos arsenais todos, repara, a Segunda Guerra Mundial foi nuclear, a gente já se esqueceu disso, não é? Foi uma guerra nuclear, acabou como guerra nuclear, e no entanto,
foram 2 cidades à vida e mais uma data de gente depois a seguir morreu com cancro e tal. Mas cá estamos, não é? O Japão vende carros bons e coisas boas. Bom, Toyotas e sei lá o quê. Bom, portanto, não foi game over. Bom, e foram 2 em cheio. A questão é, eu penso que estes últimos dias, pode ser que me engane, eu tenho dito sempre, não percebo, o Trump das duas uma, ou passa a ser uma espécie de Biden 2, que eu não acredito, no essencial da agenda dos tais, não é? Que eu não acredito completamente, quer dizer, eu acho que ele já está a ser aconselhado por tipos do mainstream, não é? A Rússia tem todos os defeitos, nós é que temos de ser a polícia do mundo, o senhor põe-se a pau que estes gajos querem, portanto, aquela ideia de que day one, I will finish immediately with the war in Ukraine. Não, isso acabou-se, não é verdade, não vai ser verdade, não vai ser verdade, nem no Middle East. Bom. E, portanto, não sei bem o que é que ele, agora também não tem mais hipótese de ser reeleito, mas tem o chance tem uma chance, porque o tipo é bem mais sólido que o outro. Agora, eu disse sempre que matavam o Trump. Não acredito, lembra-se daquela condição de sim. O vídeo diz, duvido muito que não o matem. Continua a dizer o mesmo, duvido muito que não haja um segundo atentado. Duvido muito, porque se o tipo continuar, não só com a retórica, mas com a transferência para a prática da retórica, o Trump fica inabsorvível. Inabsorvível. E eu falei com um gajo do mainstream que dizem, não, agora deixa ver o que é que ele faz. Portanto, está tudo numa de... talvez não estrague o negócio todo ao complexo militar industrial, a guerra se calhar congela, mas o conflito fica lá, a proposta que ele fez de paz à Ucrânia já é isso, claramente, não é? Nós continuamos lá com o pé, ora ponha aqui o seu pezinho, bom, de maneira que, tenha alguma dúvida grande. Agora, o Trump, se os gajos virem em desespero, ele se tivesse algum jogo de cintura, e não fosse tão primário, eu lembro de primário, não é? Portanto, saem surpresas e cartolas da caixa. Se tivesse algum jogo de cintura agora, fazia de morto, ou falava ao lado, pode falar contra os serviços secretos e contra os gays e pôr os gajos na rua, que isso é indiferente, está a ver? Não tem a ver com a lógica telúrica da guerra nuclear. E então, mantém a dúvida. Se eles percebem que o tipo está numa de alterar profundamente o sistema, nestes 20 dias que faltam, ainda é capaz de haver aqui uma manobra qualquer de intimidação à Rússia. E o Putin, que ao contrário do que toda a gente pensa, é um tipo suficientemente esperto para fingir de moderado. Ele não é um moderado, mas é um autodidata na moderação. É forçado pelo sistema, sobretudo pelos tubarões do sistema, para você ter que responder ao nível. E responder ao nível pode ser utilizar armamento para lá do razoável. Eu penso que eles ainda têm escalada dentro das armas convencionais, não é? Têm escalada, não é só com o Oreshnik, mas é com aquela bomba grande. Aliás, os Estados Unidos lançaram uma no Afeganistão, salvo erro, já não me lembro, para arrebentar com um bunker. Acho que foi no Afeganistão, não tenho a certeza, que era a mãe de todas as bombas, e eles têm uma maior ainda. Não é a Tsar, mas é uma maior. Quem me dera que ele utilizasse uma coisa dessa em vez de um artefacto nuclear. Mas, olha, eu lembro, volta e meia, há uma coisa que eu guardo com prudência. Não utilizo cientificamente nunca, mas utilizo para mim. E há uma profecia, não feita por não sei quem, uma freira qualquer, não me lembro. Diz há anos uma coisa que eu digo assim, esta senhora não está boa da cabeça, com certeza, isto não faz sentido nenhum. Tive uma visão e vi umas pessoas com uma coisa a esconderem na Polónia, um artefacto, que depois explodiu e dá origem à guerra nuclear. Que disparate que isto é. E nunca mais me saiu esta coisa da cabeça, está a perceber? Né? Na Polónia. Porquê na Polónia? Faz todo sentido. Polónia é da NATO. Se aquilo for imputável à Rússia, temos molho. No fundo, os macrons da nossa terra não vão deixar de aproveitar
o ensejo para se meter no barulho, porque eles próprios estão em colapso, está a perceber? O Macron já percebeu que a seguir vem uma Le Pen qualquer, não é ela, é a sobrinha, é mini diferente. Na Alemanha os gajos já perceberam que a AfD é imparável. Vamos ver, ainda há um extrator que é, a gente alia-se à esquerda, não é? É o extrator do Titanic, não é? Que é, nós do centrão aliamos uns com os outros, ainda pode ser que consigamos ganhar. É apenas um compasso de espera para que a AfD tome conta daquilo democraticamente. Não é? E, portanto, eu penso que este período é arriscadíssimo para poder acontecer uma coisa destas da parte de quem está a cutucar a onça com a vara curta, não é? Pode ser que eu me engane, que eu gostava imenso de me enganar. Não houve nada, que bom, não é? Não houve nada, mas é uma coisa que eu ponho, como lhe digo, é como uma questão telúrica. Os Estados Unidos chegam e sobram para as coisas. Pois, mas e como é que está o Anel do Pacífico? E como é que está? Já viu? Eu vejo todos os dias, o vulcanismo no mundo. Há sites com isso. A sismologia, cá está a nossa amiga Raquel Soeiro de Brito a ajudar à festa, porque ensinou-me isto. E a questão é, as placas tectónicas estão-se todas a mexer. Se isto for verdade, se outros sonhos tenebrosos que outras pessoas tiveram, esta porcaria transforma a costa oeste dos Estados Unidos num arquipélago. Um arquipélago. Não é só o Grand Canyon, não é só aquelas fendas que a gente conhece mais prováveis, é o Mississippi rebenta. O Mississippi devido os Estados Unidos ao meio, não é? O México fica semi-desfeito naquela zona, até lá abaixo ao Cabo Horn. E a malta está toda a dormir e ninguém fala disto. Ninguém fala disto. Ninguém. Como se não fosse possível. É como, volta e meia, digo, cuidado com Lisboa. Eu falei, porque quando estava na Universidade Técnica, que eu era da Técnica, não é? Depois é que se fundiram. Falava com um gajo de sismologia do lado do técnico, não é? Eu dizia assim, como é que é isto aqui? Isto tem para aí 10 fendas, não é uma, tem para aí 10, não é? É inevitável que vai haver um terremoto grande e que vai destruir o Algarve e não sei o quê. E o tsunami depende, porque se for um tsunami muito grande, mete o Algarve debaixo d'água, tudo o que é litoral debaixo d'água, veja bem, a malta vive aí. Não é? E isto, eu digo isto, até pessoas de família, não vou agora enumerar, claro, dizem assim, que ideia, isto não pode acontecer. Qual é o raciocínio das massas, das pessoas normais? Isto não pode acontecer porque não me dá jeito nenhum. Teu amor aqui, e cai a Alcântara fica desfeito. O Val de Alcântara tem uma base o subsolo de Alcântara é horrível. Isso, o Sr. Professor depois, a Sra. Professora se calhar depois pedia-lhe também já agora algumas referências para eu próprio acompanhar isso, que eu não fazia ideia do que o professor me estava... Dar-lhe como tu gostas, ter que ir à procura, mas há muita coisa, muita coisa na net, bem feita, não é? Tele-evangelistas que inventam coisas, não é? Não é isso, é estudos sérios sobre o shift do eixo da Terra, por exemplo, não é? Por exemplo, uma das coisas que a malta não está a perceber é, se for verdade que passa por nós um corpo celeste que não bate na Terra nem ao de leve, não é? Que passa a pouco, aquilo é que, enfim, em termos de distâncias é ridículo universalmente, mas se passa suficientemente perto da Terra, poderá fazer, sem tocar na Terra, poderá fazer oscilar o eixo da Terra, não é verdade? Ou alterar momentaneamente a rotação e depois solta. Agora, imagine-me o que é isto em termos de inércia nos oceanos. Imagine o que é isto em termos de inércia nos oceanos. E a malta não quer ouvir isto. E eu penso que isto vai acontecer. Alguma coisa destas vai acontecer. Está a acontecer. E Yellowstone, por exemplo, sobre Yellowstone há muita coisa. Tem uma cúpula por baixo, um dome, não é? Portanto, o magma tem uma câmara perto da crosta que se enche
de magma, que tem um canal e depois enche de magma, e que está a criar um domo, uma bolha dentro de Yellowstone. Bem, Yellowstone rebenta. Isso é mais game over do que a guerra nuclear. É mais game over do que a guerra nuclear, porque provoca um inverno de anos. Não são muitos, mas são para aí 4 anos de inverno, que é catastrófico, não é? Sim. Que depois as pessoas vão morrer à fome e de frio. Não vão morrer de coisa. Outro problema da guerra nuclear é há uma tentação que vai ser, portanto, if something might go wrong, it will go wrong. E é verdade, não é? É a primeira lei de Murphy, mas é verdade. Uma das armas que todos têm, mas os russos têm em muito bom estado, é uma arma que provoca um EMP, não é? Olha, isto tem estudos na net. O EMP, Electric Magnetic Pulse, o que é? É uma bomba nuclear que explode a 2000, vamos lá ver, 1500, já não me lembro agora como é que é, vamos supor 1500 metros de altitude, provavelmente. Eu fiz a conta, era 1500 qualquer coisa, mas vamos supor 1500 metros, pode ir até 300, mas quanto maior é o cone, que frita, não acontece nada, ninguém morre da bomba, frita, mas frita literalmente tudo o que é eletrónico. E a projeção nos Estados Unidos, se for mandada por cima dos Estados Unidos, o cone abrange de metade dos Estados Unidos até ao mar, depende da parte que se quer derreter. Tanto faz. Imagine o que é de um momento para o outro. Os carros, os elevadores, a água, os esgotos, os elevadores, pois, as comunicações, os telefones, nada funciona e nada tem cura. Aquilo que for frito é lixo. Pode ser reposto? Pode. Imagine isto. Não é? E uma situação destas cria uma nova guerra, que é a guerra das pessoas do país contra as próprias pessoas do país. É o que eu chamo o caos. Foi o livro que eu coordenei em primeiro lugar da série de livros que eu publiquei até agora. O caos urbano. O caos urbano. Não estou a fazer coisa, não me interessa que comprem. Aliás, é capaz de estar online em algum lado. O caos urbano. O caos urbano é isto que nós vemos, não é? De repente a inexistência de solidariedade, a inexistência de ordem e uma situação de todos contra todos. No óbvio, é óbvio, não é? É a sociedade pré-contrato social. Sim. Portanto, este tipo de guerra, isto não vai acontecer. Eu se estivesse a jogar a apostas, apostava nisto. Isto vai acontecer em algum lado. Em algum lado. Provocadamente, sim. Porque se a guerra não tiver fim, se a guerra não tiver resolução, a última ratio acaba aqui. Não é? E isto mata as pessoas sem matar. Porque são elas que se matam umas às outras, está a ver? Destrói. No fundo, é um bocado o efeito faixa de Gaza, quer dizer, aquilo está para já está destruído, não existe, não é? Acabou. Game over ali. Mas pode ressurgir, não? E se ressurgir, não é o fim do mundo, mas é o fim de uma época. E a partir daí o que acontece? Não faço ideia, não é? Sim. Hipóteses, não é? Agora, há muitas hipóteses alternativas de destruição para que nenhuma aconteça. That's my point, está a perceber? Há a alternativa telúrica, a alternativa cósmica, a alternativa EMP, a alternativa económica, Crash 29.2, a alternativa nuclear, Guerra Leste-Oeste, a alternativa... e não vai acontecer nada. Nada. Nenhuma destas acontece, não é? Vamos todos dar as mãos no novo ano e cantar uma canção qualquer muito simpática. Eu não acredito. Não acredito, honestamente não acredito, por mais boas vontades que existam, encaminhamos para uma época catastrófica. Agora, a catástrofe vai ser maior ou pior, não sei, eu não sou bruxa nem quer ser, não é? Diga.
Eu tinha aqui uma pergunta que tinha a ver também com uma parte com uma das sugestões, aliás, das coisas que podem correr mal, que tinha a ver com precisamente dada altura o Sr. Professor menciona a ideia da Europa ser invadida por um conjunto de países nos quais esse conjunto de países terá no meio a Rússia. Pronto, não será a Rússia sozinha, mas no qual faz parte de um conjunto de países. É uma espécie de corolário disto, ou seja, os Estados Unidos têm um problema grave. Não é o EMP, é o Yellowstone. Não é o Yellowstone, é uma crise económica catastrófica. São 2 ou 3 pequenos. É pôr, não me lembro quantos por cento da população fora, 20 e tal milhões de imigrantes fora. Além de custar uma fortuna, vai ser um turmoil, não é? Está a ver o que é que vai acontecer. O senhor não é contra, não, eu sou a favor, mas quer dizer, não é fácil, não é? Talvez fosse fácil para o Hitler, mas para o gajo não é. Bom. Mas suponha que os Estados Unidos se paralisam por uma razão que eu agora desconheço. A Europa fica entregue a si mesma. A Europa sem a Alemanha, com a Alemanha de pantanas, com a França vai ter uma guerra civil, porque eu acho que vai haver este caos, vamos tê-lo pela Europa fora. Espanha, de certeza absoluta, França, de certeza absoluta, isto aqui entro, mas cá está, volta e meia, dá-me porque enfim, não consigo deixar de dar crédito a estas coisas, vou às visões antigas. Há uma, reconhecida pela Santa Madre Igreja, para quem quiser, chama-se La Salette, já viu o que diz as profecias de La Salette? Vá ler. Marselha será engolida pelas águas, Paris será destruída. Mas não sou eu, é uma senhora que foi canonizada, que viu essas visões, e que diz isto como era em 1800 e carqueja, não havia nada. Está a ver? E aquilo eu diria, eu aqui sobre isto, em termos religiosos, não é obrigatório, não. Em termos de estritamente, não é? Cada um. Mas eu que sou uma pessoa livre, guardo esta. O que é que uma freira velha que estava metida numa rua, num convento, não fazia nada, uma chatice, uma vida em que não era. Porquê queria ser popular? Não queria. Está a ver? Não tinha interesse nenhum, não queria ser influencer, como a nossa, os pastorinhos de Fátima, não queriam ser influencers. Porquê que aquilo é tudo mentira? Porquê que a cena que foi agora revelada com uma descrição falsa pela Santa Sé, como sendo o atentado a João Paulo II, então, o Papa, juntamente com pessoas de todas as condições sociais e o clero, sobem pelo meio de cadáveres, o Vaticano juncado de cadáveres, sobem para uma escarpada colina em direção a uma cruz de braços toscos e são assassinados por soldados. Isto é que é o atentado a João Paulo II. Mas isto é a profecia de Fátima. Não fui eu que fiz, não fui eu que autorizei Fátima, não fui eu que canonizei os pastorinhos. Como é que é? É tudo barrete. O que é que aquela gente que morreu na pneumónica de 1918 e outra morreu, coitada, uma freira carmelita metida num convento em que não fazia a ponta de um corpo, de visibilidade, rezava e fazia outras coisas. Estão a fazer isto para serem influencers ou há alguma coisa por trás disto? Já houve, quando disse esta guerra vai acabar e a seguir vem outra pior, e a Rússia espalhará os seus erros e várias nações serão destruídas, pelos vistos acertou. E ela era de tal maneira ignorante, coitada da criatura, que dizia, eu nem sabia o que era a Rússia. Quando escrevi aquilo, disse assim, mas quem é esta mulher tão má que vai fazer isto? Achou que era uma gaja. Isto é tudo barrete. Sabe, eu guardo... Depois em Akita, no Japão, depois no Iémen, pessoas que não se conhecem de lado nenhum a dizer a mesma coisa. Porquê que isto é tudo mentira? Não haverá só a vida que a gente vê ou há mais qualquer coisa por trás disto? Eu não tenho dogmas absolutos sobre estas coisas. Agora, pôr um peso em cima disto, porque não me dá jeito, ou porque eu sou racionalista, isso não faço. Porque eu não sou racionalista, e não sou dogmático nestas coisas, não sou, acho que dou o benefício da dúvida. E quando começo a ver
o mesmo discurso, repetido à saciedade, começa a dizer assim, é lá. E depois, ainda por cima, logo por já vem na Bíblia, não é? Quer dizer, também é mais uma. Quem diz foi um senhor de risco ao meio, com umas barbinhas, a gente conhece, não é? E quando vieram, sei que uma mulher estará no campo, 2 mulheres estarão no campo, uma será levada e outra ficará. E 2 estarão deitados na cama, um será levado e outro ficará. É lá, mas que é isto? Não é? Quando é que isto foi? Nunca. Está a ver? Portanto, a economia desta parte cria uma espécie de cortina de fundo a dizer assim, bom, e ainda por cima lá isto. Mas você raciocina em termos disso? Não. Eu raciocino em termos da força normativa dos factos. O que está é suficiente com um caldinho. É suficiente com um caldinho. Não precisamos de mais nada. Isto vai em resvalo, está a resvalar de uma forma consistente em direção à catástrofe. Agora, eu nem convenço nem os meus filhos, veja lá o que é que ninguém. E eu digo isto nem sequer, não quero ficar famoso, não quero arranjar emprego, não é? Cuidado, não preciso, graças a Deus. É porque acho. Esta coisa da jubilação tem uma vantagem, é que eu já não devo nada a ninguém, tá a ver? Já não tenho que ser politicamente correto para não criar ódios à faculdade ou para não criar ódios à universidade. Acabou-se. A partir daqui posso pensar livremente, posso dizer o que penso, posso meditar muitas vezes sobre o assunto, que é o que faço, posso escrever muitas vezes sobre o assunto, que é o que faço, dou a mão à palmatória com a maior facilidade, mas com a maior facilidade. Foi uma das coisas que eu aprendi. Olha, para ser professor é preciso ser modesto e é preciso aceitar que se enganou. Aceito, não, nem mérito tenho, mas sabe o que é o meu mérito? É 0, porque eu aceito, mostra-me e digo, epá, está pena. Life goes on, vou dormir na mesma, não fico nada ofendido, nem machucado, nem em termos de coisa, porque é assim mesmo, é assim que as coisas são. Perdão, eu se insisto nisto é porque estou perfeitamente convencido que vivemos numa convergência de situações provocadas pelos homens, tem nada a ver com forças anímicas, cósmicas, nada, tem a ver, provocado por nós, que desemboca aqui. E isto é sempre, it's always about money. Portanto, no fundo, é quem é que manda nos outros para auferir a vantagem do poder e as vantagens económicas inerentes. E é disto que se trata, é disso que a China quer, é isso que a Rússia quer à sua medida, é isso que o Paquistão quer, já está a porrada com o Afeganistão, é isso, está a perceber? Que basicamente é esta ideia de supremacia, de alguma maneira, é uma ideia, foi isso que os Estados Unidos, foi isso que fez os Estados Unidos. Não é? Quer dizer, eles não têm sequer a modéstia de olhar que quando fazem a Constituição dizem we the people, com os índios a serem assassinados. Eu não sou de esquerda, não venho aqui fazer propaganda dos coitadinhos, nem dos blocos, nem de coisas, mas a realidade é esta, os pretos, os escravos, não, isso não interessa nada. We the people. A people são um conjunto de iluminados, não é? Neste caso literalmente iluminados, que decidem que a ordem é feita desta maneira e que oferece esta ordem aos outros. E isto é igual na China, com outra argumentação, com a argumentação marxista-leninista e do Deng Xiaoping, que está a salvar o marxismo-leninismo na China, e depois na Rússia é a mãe Rússia e a ortodoxia e tudo é instrumentalizado no sentido... E então não há bons. Não há bons. Há poder. Isso é uma lógica realista. Todos contra todos. Sim. O caos internacional. Sim. Então como é que isto se evita? O senhor é hiperrealista, muito bem. Como é que isto se evita? Com um contrato. Com um contrato. Olha, o senhor tem aqui o seu espaço vital. Isto é inadmissível. Considerar que a Ucrânia é espaço vital da Rússia. Então porquê é que houve a crise dos mísseis de Cuba? Quem é o senhor Kennedy para exigir que a Rússia, país independente, ou a União Soviética, e Cuba, república independente, fizessem um tratado? Não admito.
Estivemos às vascas de uma guerra nuclear, está a perceber? É isto, quer dizer, quando eu costumo, por isso é que eu digo de uma forma um bocado grotesca e até ordinária, mas não me importa, os puns dos outros é que cheiram mal, porque os meus está a ver? É sempre isto, quer dizer, quando eu pratico as mesmas ações que eles, sou bom, estou a defender a justiça e o progresso e não sei o quê. Quando eles defendem, é óbvio, não faz sentido nenhum que a Rússia não considere a Crimeia como sua, por exemplo, não é? O Tratado de Yalta foi feito, a Conferência de Yalta foi feita lá. A Catarina, que era de origem alemã, não interessa, era a imperatriz da Rússia e era uma mulher supostamente devassa, apesar de ser absolutamente notável, com um general que eu nunca me lembro do nome, qualquer coisa em off, enfim, no fim, invadiu o Império Otomano e conquistou, naquela parte, conquistou a Crimeia para a Rússia. Em 1920 é considerado república socialista autónoma da Crimeia e um dos Estados-membros da União Soviética. Não estou a perceber. Não existe autonomamente a Crimeia. Qualquer país que tivesse esta história tinha direito à autodeterminação. Qualquer. Está a ver? Não. É ucraniano. Porquê? Porque o senhor Khrushchev administrativamente pôs aquilo na órbita da Crimeia. Então, isso era uma altura em que aquilo era um quintal. Pronto, não vale a pena estar a discutir com argumentos lógicos a política internacional, é não perceber que a lógica é inimiga da história. Isto não tem a ver com a lógica, tem a ver com o direito que as superpotências têm de definir autocraticamente, unilateralmente, o seu espaço vital. Ponto. Como fizeram os Estados Unidos, como fizemos nós. Tratar de Tordesilhas o que é com os espanhóis. Isto é nosso. Com o Papa Alexandre VI a dizer que sim. É nosso. Mas como é que é nosso? É nosso. Esta parte aqui do Brasil é nosso. Já vai aqui, já andámos um bocado com o meridiano para o lado de lá, agora é nosso. Bem, isto é extraordinário, não é? Nesta altura ninguém pôs em causa. Não é? E depois os franceses chegaram ali e fizeram a mesma coisa quando o Império Otomano foi à vida na guerra, dá cá. Não é? E criaram a linda guerra do Vietnã, no Anã, e fizeram tida por Marinha. Aí não acontece nada. E depois a Rússia faz uma coisa que faz parte da lógica existencial deles e não, nem pensar. Portanto, enquanto nós não percebermos isto e não quisermos, mas o senhor é agente secreto do Putin. Não nem do Putin, nem de ninguém. Atenção, também não sou de ninguém, não é? Agora, e depois há coisas que, por exemplo, eu gosto do Gouveia e Melo, gostava do Gouveia e Melo, enfim, como personalidade e tudo, mas fiquei um bocado aflito quando ele me diz, se a NATO nos mandar, vamos morrer. Não vamos, eu não vou. Mas não vou, mexer é velho, pronto, está bem. Mas se tivesse idade, eu jurava a bandeira de Portugal. Mas não jurava a bandeira da União Europeia. Era o que faltava. Eu não me importo de morrer a defender, ainda hoje velho e tudo, me importo de morrer a defender a minha pátria, mas não é a pátria dos outros. Isso não quero. Eu não quero defender a pátria dos outros. Não vão para o raio que esparta. Perceber? E é aqui que nos querem meter. E por isso é que eu digo, a agenda socialista, o socialismo é herdeiro da parte má do marxismo, que é, por exemplo, do Proudhon o federalismo. A lógica federal veio de um estupor de um tipo que fazia parte da Internacional Operária, que é o Pierre-Joseph Proudhon. Era socialista, anarquista, enfim. Foi ele que inventou o princípio federativo. Tem um livro chamado assim, está a ver? A federação entra pela esquerda, quer nos Estados Unidos, quer em nós. Nós somos herdeiros do princípio federativo da esquerda. Não é? Por isso é que é uma coisa tão agradável aos espanhóis transformar a Espanha, aos espanhóis de esquerda, numa federação, que transformar a Europa numa federação. Por isso é que a direita não quer uma federação europeia, os Estados Unidos da Europa, e quer a Europa das nações. Porque a nação é um princípio de direita. A nação é uma família coletiva em grande, está a ver? E eu digo sempre mais, e além disso, a nação tem direito a um Estado, porque o Estado é o sindicato da nação. E o que é que estes gajos hoje em dia estão a fazer? Estão a esboroar o sindicato. Estão a criar uma ligação direta. E isto tem a ver com o dinheiro. E isto tem a ver com
os CBDCs, está a ver? Há uma ligação, porque money is always about money, não é? Há uma ligação direta depois entre o todo federal e o indivíduo. E, portanto, a nossa agricultura hoje é europeia ou é portuguesa? Não sei já. Não sei. Eu não sei se as malfeitorias da PAC são portuguesas. Eu acho que são europeias através dos portugueses. Traição autêntica. A nossa política de pescas é europeia ou portuguesa? É europeia através dos governantes portugueses. Os governantes deste sistema são correias de transmissão do todo. Só podem dizer verdades, é como a nossa imprensa, só pode dizer verdades daqui até ali. O Correio da Manhã ainda vai fazendo, não é verdade, das suas, e vai pondo ciganos a matar pessoas em Viseu, e depois outros a matar pessoas não sei aonde, ainda hoje mais um, não é? E disfarçadamente, não é? Porque o resto há uma lógica proibitiva para as massas, não para si nem para mim, mas para as massas, de compreenderem como é que os estão a afetar. Então estes pulhas querem-me convencer que num país de 10 milhões de habitantes, em que metade é reformado, enfiar 400 mil jovens num país não faz diferença. Estão a brigar com quem? Um país que tem metade, 40 e não sei quantos por cento, enfim, metade, velhos, tem uma dose de 400, portanto sobram, se tivermos 10 milhões, 5 milhões, veja a percentagem de malta que entra em relação aos 5 milhões. Em 3 anos. Em 3 anos. Então isto não é uma malfeitoria. É neutro. Pelo amor de Deus. E depois querem inventar que não há problema de segurança quando as pessoas olham. Eu nem percebo, qualquer dia proíbem o Correio da Manhã. A gente olha para o Correio da Manhã TV e tudo, e de repente é lá. Então o que é isto? E basta, porque as pessoas não são estúpidas, são ignorantes, é uma coisa diferente. São ignorantes, mas não são estúpidas, não é? Vêm aquilo, ainda agora tive numa tasca literalmente chama-se Tasca do Pereira. Não vou dizer aonde. E a senhora dizia-me assim: está cada vez pior. Já viu a insegurança? Olha ali. Só, e o que é que ela tinha ligado? Correio da Manhã TV. E portanto, a malta não é estúpida. Só que vai ocorrer aqui a anestesia do sapo. Vamos ser cozidos como o sapo. Depois é tarde. Mas vamos lá mais coisas. Não, agradeço-lhe. As perguntas que fiz eram as que tinha para fazer. Agradeço o tempo. Já agora permita-me que lhe diga mais uma. Sim. Uma das principais... lembra-se, não se lembra, como é do seu tempo, felizmente, que é sinal que é novo, uma cantiga de combate da esquerda que havia antes do 25 de Abril e depois. O que faz falta é avisar a malta. Lembra-se? Sim. Não me lembro, mas já ouvi, sim. O que faz falta é avisar a malta. Exatamente. E, portanto, se eu não quiser subversão, o que faz falta é não avisar a malta. Está a ver? Ao contrário ao senso. O que é preciso é criar. E, portanto, o sistema perverso que os socialistas aqui impuseram, e a esquerda em geral, não foram só eles, e a esquerda por eles, no sistema educativo, de destruir o ensino da história. A história diacrónica acabou. A história de causas e consequências acabou. A história que se pode estudar hoje são ficheiros com um final feliz de antifascismo, ponto. E uma leitura feliz de antifascismo, ponto. Não é? A geografia, os caras não sabem nada de geografia, nada de matemática. Não é? Esta iliteracia, o Dr. Salazar não acabou com a iliteracia só porque não tinha dinheiro para tudo. É porque não era prioridade para ele. A lógica dele é Portugal dos pequeninos. O senhor é salazarista? Nunca fui muito. Eu era franquista. Se me perguntar o que é que o senhor era a favor do franco. Mas eu não vou dizer isto aqui, parece mal. Em termos ideológicos, teria sido franquista se fosse espanhol, fervoroso. Do Dr. Salazar, não, nunca fui. Eu já não vou a tempo, não é? Porque o Dr. Salazar nunca criou uma autoestrada, nunca criou uma integração nacional, nunca desenvolveu,
Porquê? Porque o Portugal dos pequeninos, a aldeia da roupa branca, era suficiente para a felicidade subjetiva das pessoas. Depois emigravam, voltavam, paciência. Morriam, tanto faz. Este teatro não é o meu. Está a ver? Não é o meu. Não é o meu. Agora, o que está a acontecer agora é exatamente o mesmo do ponto de vista de alertar as pessoas, de autonomizar, empower people. Não há empower. Nós nem sequer treinos de terremotos temos, como fazem no Japão. O país que grita mais no mundo somos nós. Há uma crise, depois tudo aos gritos. Os gritos é uma histeria, não resolve nada. Nós não sabemos resolver problemas concretos que nos podem ocorrer. E a não autonomização das pessoas singulares, das gerações novas, é uma forma de totalitarismo, que é o que está a acontecer. Nós estamos numa lógica sedimentar a caminhar para um totalitarismo. Não são grandes notícias de fim do ano. Pô, se não quer. Apaguem e não ouçam. Sr. Professor, foi um gosto enorme. Obrigado pelo bocadinho que se deu aqui ao canal. Eu vou deixar tanto o seu canal como os links das suas obras, até peço que me faculte, que é para as pessoas poderem também ter acesso. Das obras estão no olho, já agora estão no academia.edu é meu nome. academy.edu em António Sousa Lara. Vão lá. Estão lá todas. Não, eu deixo mesmo o link para as pessoas clicarem e irem logo diretamente. E também podem, vão à procura, não é? Também até preguiçoso. Estas gerações eletrónicas nem sequer vão ver o menu, não é? Se eu não publico nada sobre isto, já tenho 5 temas sobre o assunto. Mas como têm 2 anos, para os gajos é aquilo desatualiza. É uma malta terrível. Mas enfim, é o que há. Sr. Professor, obrigado por este bocadinho. Foi um gosto enorme e um ótimo ano para si também, exatamente. Muito obrigado.